Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus esteja conosco hoje e sempre. Estamos aqui nessa noite reunidos para estudar o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Fora da caridade não há salvação, itens 1 a 3, de que precisa o espírito para ser salvo. Parábola do bom samaritano. O item 1 começa com uma passagem de Mateus que narra a cena do juízo final e separará uns dos outros. Vou tentar resumir brevemente a partir dessa figura que diz que então Jesus disse, que estão à sua direita tomam o reino dos céus, porque quando tive fome, sede ou precisava de abrigo, assim o fizeste. E aí os justos perguntaram, Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, com sede e te demos de beber? E Jesus respondeu que todas as vezes que fizeram isso com os mais pequeninos, os mais próximos, foi a ele que fizeram. O mesmo acontece com os que estão à esquerda, só que Jesus disse, afastai-vos de mim, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. E essas pessoas também perguntaram a Jesus, quando foi que te negamos isso? E ele responde, todas as vezes que faltaram com assistência aos próximos, deixaram de tê-la comigo mesmo. Então essa passagem nos mostra quão generoso Jesus se mostrou quando prioriza os necessitados e se iguala a essas pessoas que aos olhos da sociedade de ontem, de hoje, passados mais de 2020 anos, ainda são ignorados, subalternizados e excluídos. Então, o que Jesus espera de nós é se posicionar diante do bem, e essa omissão diante do bem, da necessidade do próximo, diante da dor e do sofrimento do outro, nos afasta dos ensinamentos de Jesus. O que o Evangelho segundo o Espiritismo nos convida a entender a partir dessa passagem é que não basta somente ler as passagens de Jesus, as palestras e estudar os ensinamentos espíritas e cristãos, basta que coloquemos em prática isso no nosso dia a dia. Eu trouxe também um trecho do livro Lázaro Redivivo, pelo irmão X, psicografado por Chico Xavier, que diz: desembaraçar-se dos aflitos, oferecendo-lhes o supérfluo, é livrar-se dos necessitados de maneira elegante, com absoluta ausência de iluminação espiritual. A caridade é muito maior que a esmola. Então, a caridade não é dar o que sobra, não é doar um prato de comida ou uma roupa para alimentar o nosso ego, para a gente se sentir como uma missão cumprida. A nossa missão cristã não se finda enquanto há alguém na rua, no frio e com fome. Então Jesus nos direciona para a verdadeira caminhada, que não é egoísta, que não está nos bens materiais, não está nas posses, mas sim nos enxergar todos como parte da grande família universal. Falo aqui principalmente sobre essas pessoas negligenciadas pela sociedade, porque sobre ela pairam as maiores necessidades. E por isso é importante a gente se indignar, não se omitir diante das exclusões e as opressões desse mundo material, e que a gente almeje a justiça social, porque essas pessoas precisam ter condições dignas de vida. Não nos interessa por que ela está nessa ou naquela situação. A nossa tarefa, enquanto cristãos, enquanto espíritas cristãos, é ajudar, é minimizar as dores, ter empatia e solidariedade. No item 2, ele narra a parábola do bom samaritano, que já é amplamente conhecida, e eu também vou resumir aqui. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu no poder de ladrões e foi surrado e quase morto. Caído na estrada, passa um sacerdote, passa um levita e nenhum dos dois o socorre. Passa então um samaritano e esse sim o socorre, o dá de beber, o coloca no jegue, o leva a um alojamento, paga para que seja cuidado. E aí o doutor que pergunta a Jesus,
que faz essa indagação a Jesus, é uma conversa entre esses dois, né? E aí pergunta: qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões, né? Jesus perguntou. E aí o doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus diz: então vai e faz o mesmo. Então é importante deixar claro nessa passagem que a religião não salva ninguém. Nos direciona, nos orienta, é um importante religamento aos ensinamentos divinos, ao que se acredita, mas o que é contado quando a gente parte dessa vida física é o que a gente faz de bom. Ninguém vai perguntar: você é espírita, vem para cá, você é ateu, vai para lá, evangélico, fica aqui. Não, mas sim o que a gente fez com esses ensinamentos que a gente teve. E sobre a parábola especificamente, tem os personagens, né? O sacerdote, o levita, o samaritano e o homem ferido. Nesse caso, foi o samaritano, que foi um homem comum, que socorreu aquele homem ferido. Não foi o sacerdote, não foi o levita, que são cargos ligados à religião. Então, os samaritanos, naquela época, nem eram bem quistos pelos judeus, era somente um modo como se designava alguém que vinha de Samaria, que era uma cidade na região da Palestina. Então, com essa parábola, o sentido de samaritano, até no dicionário, se reconfigura, porque se a gente procurar no dicionário, está lá: aquele que é bom, caridoso, cuidador, salvador. Em resumo, o próximo, como diz Jesus, é qualquer pessoa caída no caminho. A gente encontra muitos homens feridos, mulheres feridas, crianças feridas, entre aspas, no caminho, e de alguma maneira a gente acaba negando ou omitindo a ajuda. E essa parábola nos faz refletir sobre isso. Trouxe um outro trecho do livro Lázaro Redivivo que diz que é por isso que a caridade, antes de tudo, pede compreensão. Não basta entregar os haveres ao primeiro mendigo que surge à nossa porta para significar a posse da virtude sublime. É preciso entender-lhe a necessidade e ampará-lo com amor. Essa é a nossa tarefa, o nosso grande desafio. O irmão X, nessa passagem, nos conta outra versão da parábola do bom samaritano, que traz algumas situações. Até sugiro a leitura do capítulo 47, Parábola Moderna. Em resumo, ele narra uma cena de um grupo de trabalhadores filiado a igrejas evangélicas solicitando dinheiro para as pessoas carentes. E ele narra também qual foi a atitude do que ele mencionou como adepto do espiritismo, que ele disse que como eles interpretavam de maneira diferente as do espiritismo, diz que aquilo não era espiritismo e não ajudou. E ele narra também a atitude do que ele se refere como um materialista bondoso, que conversou com aquelas pessoas, que se inteirou do propósito, deu uma soma de dinheiro para aquela obra benemérita, e aí assim, faz a pergunta, né? Quem aprendeu a reconhecer o próximo prestando serviços? Nesse caso, nessa passagem, não foi o espírita, nem os religiosos da parábola que a gente viu anteriormente. Portanto, o título por si só, ser católico, ser espírita, ser evangélico, não nos garante nada, e sim a ação propriamente dita para o bem. No item 3, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, e em caminho absolutamente contrário do egoísmo e do orgulho. Em todos os ensinamentos de Jesus, ele aponta para essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade, e ele deu esses exemplos, ele mesmo, o próprio Jesus, é o nosso máximo exemplo a seguir, e como está narrado aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, portanto, os que têm puro coração, os que são brandos e pacíficos, os que são misericordiosos, e todas essas passagens que são citadas no item 3, nos fazem pensar que esse texto também não se limita a recomendar a caridade simplesmente, e sim a coloca explicitamente como condição absoluta para felicidade futura. É assim que eles se colocam nesse item
3. E finalizam esse item dizendo que desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras, a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça e etc. Porque é a negação absoluta do egoísmo e do orgulho. Então, relembrar de novo aquela cena do juízo final, que é uma alegoria, né, que é a parte figurada daquele quadro, que se apresenta a ideia principal, é de felicidade reservada ao justo e infelicidade reservada ao mal. Nada mais do que a nossa própria colheita, do que a gente planta, né? E aí, no olhar da doutrina espírita, nada é imutável, e sim em processo de evolução, obviamente. Estou chegando ao final desse estudo e trago um trecho do capítulo mais próximo, que está presente no livro Vivendo o Evangelho, pelo espírito de André Luiz. Beneficie o desnutrido, mas não descure do próprio fogão. Vista a criança carente, mas providencie o agasalho dos filhos. Ajude o doente sem recursos, mas cuide da saúde dos seus. Atenda aos irmãos desamparados, mas não se esqueça dos parentes. Participe do grupo de assistência, mas atente no convívio com a família. Realize campanhas de beneficência, mas não olvide a própria despensa. Costure para os necessitados, mas organize a roupa dos familiares. Visite o companheiro solitário, mas não se afaste da parentela. Desculpe o colega de trabalho, mas faça o mesmo no ambiente doméstico. Seja cortês na rua, mas lembre-se também da gentileza no lar. Ame o próximo como a si mesmo e faça todo o bem que puder, mas tenha em mente que a caridade começa em casa. Então, esse é um exercício diário que a gente precisa, todos e todas nós, fazer, seguindo assim os ensinamentos de Jesus. Por fim, queria trazer um trecho do capítulo Solidão, da obra Homem Integral, do espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo, que ela diz que o homem solidário jamais se encontra solitário. Então, a gente precisa se compadecer com a dor do outro, ainda mais nesse momento em que estamos vivendo da pandemia. A solidariedade é a caridade em ação, e essa pandemia faz com que a gente medite sobre isso, né? Qual o nosso papel nesse cenário? Para que a gente tem estudado os ensinamentos do Cristo? E as oportunidades para a caridade acontecem no dia a dia, né? E um dos princípios básicos do Espiritismo é a fé raciocinada. Kardec já nos dizia que fé inabalável só é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, é hora de sermos coerentes com os ensinamentos do Espiritismo, é hora de acreditarmos na ciência e de se vacinar. Essa é a caridade com os irmãos e irmãs que podemos fazer nesse momento. E aproveito esse momento final para me solidarizar com todas as pessoas que perderam suas vidas nessa pandemia, que nossos irmãos e irmãs sejam bem recebidos na espiritualidade amiga, que sejam bem acolhidos, que seus amores, suas famílias, seus amigos também sejam confortados. É o mínimo que a gente precisa fazer como cristãos, como espíritas, em colocar isso em prática. Portanto, sejamos gratos, cuidemos e preservemos a vida, que assim seja. Muito obrigada.